Fala galera, então vamos para terceira parte, cara. A primeira parte é o governo provisório de Getúlio Vargas, a segunda parte é a Revolução Constitucionalista e a criação, o surgimento, né, da Ação Integralista Brasileira AIB e o líder, né, Plínio Salgado. A terceira parte da aula é o governo constitucional de 1934. Cara, Constituição. A gente tem a videoaula ali das constituições, né? Mas vamos lá, é sempre bom relembrar os principais pontos, tá? Constituição de 1934, olha só como o Vargas, ele vai fazer tudo, né, cara? Não vai esquecer de nada. Mesmo acontecendo a revolta constitucionalista, ele vai fazer a Constituição de 1934. Tá? Para conseguir se manter no poder também. Cara, Constituição de 1934, rapidinho, porque já tem a videoaula ali, ela vai ser promulgada, né? Liberal e nacionalista, os três poderes, voto secreto e feminino, justiça do trabalho, salário mínimo, jornada do trabalho reduzido, trabalho infantil e feminino, previdência. Ou seja, cara, trabalho infantil e feminino controlado, né? Mulher grávida ali tem seus direitos, infantil, né? Idade mínima, educação e direito para todos, cara. Ele vai fazer isso, tá? A politização política ideológica. AIB, 1932, o surgimento, né? Fascistas, Plínio Salgado, Gustavo Barroso, Miguel Reale. Tá? Rio Grande do Sul. ANL, né? A politização, no caso, é a AIB vezes, eu esqueci de colocar o sinal ali, né? Vezes a Aliança Nacional Liberal, né? Comunistas, tá? Luiz Carlos Prestes, Olga Benário e Agildo Barata. Tá, galera? Fechou? A Constituição de 1934 também vai pegar a ideologia da Alemanha, a República de Weimar, eu sempre falo Weimar, né? Tá? De Weimar, né? Então, esses são as principais características da Constituição de 1900, do governo constitucional de 1934 a 1937, tá? Vargas vai aos poucos se mantendo no poder. Tá? Quais são os eventos que vai acontecer que a prova te cobra muito, tá? Te cobra muito mesmo. É a intentona comunista, tá? No Rio Grande do Norte, Pernambuco, Rio de Janeiro. 1935, ANL e partido e o PCB, né? Forte repressão de Vargas, ele vai fazer o estado de sítio. Em 1936, Luiz Carlos Prestes é preso. Vai acontecer o Plano Cohen, né? O que é o Plano Cohen, tá? Apesar das candidaturas existentes, era nítido a possível ação golpista do presidente Vargas. Cada vez mais centralizador, faltava apenas um catalisador para o golpe, né, que acabou sendo produzido pelos integralistas, baseando-se numa criação do capitão Olímpio Mourão. Ou seja, o Plano Cohen, né, cara, é uma carta que vai ser escrita, enfim, dizendo que estava acontecendo, né, um golpe dos comunistas e todo mundo tinha medo de comunista na época, enfim, e aí o povo vai falar, não, fica Vargas, e aí ele vai fazer o que? Vai deixar acontecer a intentona comunista com Luiz Carlos Prestes, tá? Que eu vou fazer a videoaula ali, sobre a intentona comunista, é importante você saber. Em setembro de 1937, a imprensa nacional divulga a descoberta de um projeto comunista posteriormente identificado como falso, conhecido como Plano Cohen. Visava instaurar um regime de esquerda no país. É o seguinte, galera, o Plínio Mourão, cara, ele escreve lá uns relatos no quartel, tá? Como seria o Brasil se os comunistas assumissem o poder um dia. E aí, cara, eles pegam aquela carta assim, olha assim, cara, isso aqui é ideal. E aí Vargas divulga, né, na hora do Brasil lá, falando que os comunistas estão prestes a pegar o poder. Cara, é complicado, tá?
o Estado Novo é a próxima videoaula. Então vamos então para Intentona Comunista. Cara, olha só, a Intentona Comunista, tá? Luiz Carlos Prestes. Cara, qual é a parada? A parada é que, como o Luiz Carlos Prestes se torna comunista de fato, cara, ele vai fazer a coluna Prestes, né, com o movimento tenentista. Ele vai ficar exilado, como o professor vem falando ali, na Argentina. E da Argentina, cara, ele vai começar a estudar o comunismo. E aí ele vai pra Rússia. E lá na Rússia, cara, ele vai comprar um título lá na Associação dos Comunistas, na coluna comunista. E aí, cara, o Stalin quase vai pegar ele no colo, assim. E aí ele vai receber uma missão, porque o Stalin vai começar a espalhar o comunismo pelo comunismo pelo mundo inteiro. E o Luiz Carlos Prestes, junto com a Olga, né, vai receber uma missão de vir para o Brasil, implementar, né, derrubar Getúlio Vargas e colocar um governo totalmente comunista, né, de caráter comunista. Vai pertencer ao movimento Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro, tá? Vargas, ele deixa acontecer aquilo ali, vai dar a maior pauleira. A Olga e Luiz Carlos Prestes, eles vão ser presos, tá? Não vai acontecer de fato. O Vargas vai conseguir reprimir. O que a gente tem que entender? Cara, é muito pesado essa história, porque a Olga, ela vai ser presa também. O Luiz Carlos Prestes fica preso no Brasil porque ele é brasileiro. A Olga, ela é judia, né? E aí, cara, ela é alemã, mano. Só que ela é alemã e aí ela se identifica muito com o comunismo, vai pra Rússia, enfim, larga o namorado, faz um monte de coisa, cara. E vai pra Rússia, lá ela conhece Luiz Carlos Prestes, vem os dois junto pro Brasil com essa missão aí da Intentona Comunista. E aí, cara, quando ela chega aqui, ela acaba sendo presa e ela tá grávida. Getúlio Vargas vai fazer o quê? Vai enviar ela do Rio de Janeiro direto para a mão, para os braços do Hitler. E aí, gurizada, o que vai acontecer? Ela grávida, tem o filho, né? Ela vai para o campo de concentração, tem um filho no campo de concentração, uma filha menina. A mãe de Luiz Carlos Prestes, a imprensa toda brasileira, tenta fazer uma movimentação para o Hitler soltar a Olga, né, já que ela tá grávida. Ele não solta. A Olga acaba indo pro chuveiro, né, pra câmara de gás, ela acaba morrendo, mas a menina, a mãe consegue tirar ela e fica a avó, né, no caso a mãe de Luiz Carlos Prestes, a menina a avó consegue retirar do campo de concentração e aí ela fica exilada no México. Depois volta pro Brasil, enfim, Luiz Carlos Prestes é solto, se encontram e tudo mais. Essa é a história que vem de trás da Intentona Comunista, né? O Getúlio Vargas sabia, cara, ele sabia que o fim dela seria trágico, ele acaba enviando ela pra câmara de gás, cara. Muito louco. E se eu não me engano, cara, essa menina hoje aí é professora de história aí da Universidade do Rio de Janeiro, tá? Tá bom? Então, só para entender, ela tem uma obra sobre a história do pai e da mãe dela. Fechou, galera? Então, esses são os pontos principais, né, do que? Do governo constitucional de 1934 a 1937. Intentona Comunista, a AIB contra a ANL, Aliança Nacional Liberal, né? E a Constituição de 1934. Outra coisa, cara, o Vargas, ele vai fazer o quê? Ele vai modernizar muito o Brasil, cara. Ele vai construir escola, vai colocar o escravo na sociedade, inserir, criar cursos técnicos. Cara, vai modernizar o Brasil, vai fazer muita coisa positiva também, assim, em questão da infraestrutura. Tá? A economia vai lá em cima, ele tem uma política muito boa, muito dinâmica, ele consegue agradar toda a sociedade, desde o empresário até a população mais pobre, mais carente. Tá, galera? Um abraço. Fui.